Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É a última vez, viu? Esther e Marcos, que eu saúdo vocês como visitantes. Marcos e Esther têm vindo com o Felipe e Rayane. Como já vieram 2 vezes, a partir da terceira eu já não saúdo mais como visitantes. Tá bom? Glórias a Deus por isso. Senti falta da mamãe, viu? Dá um abraço nela. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus, o testemunho verdadeiro. Testemunho verdadeiro, testemunho falso. Às vezes eu me pego a assistir filmes, aqueles filmes americanos de tribunal, que muitas vezes apresentam situações reais, em que homens e mulheres estão num banco de testemunha, e eles levantam a sua mão, nem lembro qual que é que levanta, acho que é a direita, não sei, levantam uma mão e a outra mão colocam sobre a Bíblia, e proferem um juramento, que o meirinho, aquele homem lá que está lá, olha para ele e fala assim: repete comigo, eu prometo dizer a verdade, nada mais que a verdade, pela graça ou vontade de Deus. O cara fala amém. Mas será que aquela pessoa que está com a mão na Bíblia conhece o Cristo da Bíblia? Será que em todos os casos o testemunho que aquela pessoa vai dar é um testemunho verdadeiro, ou aquela oração, ou aquela declaração tem algum sentido? São coisas a se pensar. Testemunhos verdadeiros e testemunhos mentirosos ou falsos. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 8, verso 13. Disseram-lhe os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é válido. E nós ministramos há 2 domingos atrás esse versículo. Os fariseus quiseram usar as palavras do autor da vida contra ele e se deram mal, muito mal. Homens buscam testemunho de homens e simplesmente se encontram em engano, se equivocam. Milhões seguem a líderes que testificam apenas de si mesmos e não tem nenhum respaldo bíblico em suas palavras, e a igreja cristã está nesse contexto, e isso é muito triste. Homens testemunham de homens. Não há um testemunho da palavra, não há um respaldo do que se fala na palavra, mas a pessoa fala do que ela acha. Jesus se apresenta a nós ao lado de uma testemunha fiel, a saber, o próprio Pai. Quem testifica das palavras de Jesus Cristo chama-se Deus Pai. Ele, e somente Ele, tem o testemunho verdadeiro. Jesus, na verdade, Ele não só tem o testemunho verdadeiro, como Ele é o próprio testemunho. Ele é a própria palavra. Ouçamos a Ele, sigamos a Ele, glorifiquemos o Seu santo e bendito nome. Esse deve ser o nosso norte, a nossa razão de viver. Testemunhar do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer outra coisa é sem sentido, qualquer outra coisa não tem valia, qualquer coisa é enganação. Por isso que nós tentamos ou procuramos sempre falar nas ministrações da palavra sobre Jesus Cristo. Você não precisa da minha experiência, do meu pensamento, do que eu acho, mas do que a palavra de Deus diz. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versos 12 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, versos 12 em diante. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou.
Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez lemos a Tua Palavra. A Tua Palavra que é vida, a Tua Palavra que é o nosso guia, o nosso norte. E nós queremos, Pai, nesta noite ouvir a Tua voz. Como a Tua filha orou, Pai, nós estamos aqui não para ouvir um discurso humano, mas nós queremos ouvir a direção da Tua Palavra. Pai, olha para mim como um vaso, como um instrumento do Senhor, falho e cheio de falhas, que está aqui, Pai querido, cumprindo o Teu propósito, o Teu desígnio. Peço a Ti a Tua misericórdia, que o Senhor possa me utilizar como instrumento verdadeiro, que eu possa proferir palavras que venham do Teu altar e não do meu coração. Nos dá o espírito de entendimento, para que nós possamos reconhecer os Teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem como título: o julgamento de Jesus é diferente. O julgamento de Jesus, ele é diferente. Nós vamos meditar nessa noite em 2 versículos. João capítulo 8, verso 15 e verso 16. Mais uma vez. Vós julgais conforme a carne. Jesus falando com os fariseus. Mas eu a ninguém julgo. E se julgasse, meu julgamento seria verdadeiro, porque não julgo sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Nessa discussão está um bate-bola em que os fariseus acusam Jesus. Eles tentam de toda forma fazer quebrar aquela palavra de autoridade de Cristo, e eles não conseguem, porque Cristo tem o respaldo do próprio Pai. Assim como Nicodemos, esses fariseus não julgam segundo o Espírito, mas eles julgam segundo a esfera da carne. João capítulo 3, verso 1, fala sobre Nicodemos. Nós já meditamos alguns meses atrás. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Se você se lembra daquele tempo que nós meditamos, senão você pode ler depois João capítulo 3, você vai ver que Nicodemos, que era um dos membros do Sinédrio, era um homem que fazia parte da cúpula que governava Israel, vai ter com Cristo no final do dia, inicio da noite. E naquele dia nós meditamos, naquela época nós meditamos que havia basicamente 2 opções. Ou ele foi à noite para que ninguém o visse, ninguém o relacionasse com Jesus, ou então ele estava indo no final do dia de trabalho de Cristo, para que ele pudesse ter um tempo a sós. Mas aquele homem, dentro dos seus comentários, dentro da sua palavra com Cristo, ele mostra-se uma pessoa totalmente equivocada em relação à figura de Cristo. Quando Cristo apresenta alguns elementos para ele, ele dá respostas que são típicas de crianças. E aquele homem, ele está analisando tudo com a carne. Como que eu posso nascer de novo? Será que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Aquele homem analisa as coisas espirituais na ótica da carne. E os fariseus que estão interpelando Jesus estão fazendo o mesmo. Infelizmente, como Nicodemos, ao avaliar quem é Jesus, seus oponentes o estão julgando por padrões humanos e não pelas Escrituras. Nós temos que julgar tudo segundo as Escrituras. Se você tem alguma forma de você julgar algo corretamente, chama-se Escrituras. E aqueles homens, eles não queriam julgar Jesus segundo as Escrituras, eles queriam julgar Jesus segundo os seus corações. Segundo os seus corações. Eles veem a carne de Jesus, mas não conseguem contemplar a possibilidade de que ele possa ser a palavra de Deus encarnada. Eles são cegos. Quando você não tinha Cristo, você era cego para as coisas espirituais. Pessoas aos quais você tem convívio no dia a dia são cegas. Pessoas não conseguem enxergar. Em Atos capítulo 9, verso 18, há a história da conversão de Paulo, em que ele, com raiva, querendo matar todos os cristãos, com carta de autoridade, ele sai perseguindo, matando e prendendo. E em certo momento, na estrada de Damasco, você vê esse relato todo em Atos capítulo 9, Paulo, ele tem um encontro com o Senhor e ele fica cego, não consegue enxergar nada.
levam ele até uma hotelaria, um lugar de repouso. Divinamente inspirado, Ananias sai do lugar de onde ele estava e vai lá e ora por aquele homem. E a palavra de Deus em Atos 9:18 diz que caíram como escamas dos seus olhos. As pessoas que estão cegas espiritualmente precisam ter as suas escamas caídas dos olhos. Não julgue as pessoas segundo o teu coração, porque às vezes essa pessoa ela pode estar cega. Ore para que essa pessoa consiga enxergar. Você vai ver que nós vamos falar de um juízo que muitas vezes nós não praticamos. O juízo que nós praticamos é um juízo do nosso coração, como os fariseus fizeram com Cristo. Nós analisamos situações, nós analisamos pessoas, nós analisamos situações conforme o nosso coração e não segundo a palavra, e nós estamos enganados. Partindo desse conceito incompleto de homem, o Messias que eles esperam é o restaurador das glórias de Israel e o realizador de sua vitória sobre todos os outros povos. E também, alguns meses atrás, nós meditamos em João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Mas aqueles homens não conseguiam ver a glória do unigênito do Pai na figura de Cristo. Eles viam um homem que estava usurpando a posição do Messias, que deveria tomar conta do Império Romano, devia destruir a Grécia, devia destruir tudo e fazer com que o Império Judeu subisse novamente às alturas e fosse reconhecido. E aqueles homens fossem conhecidos como moradores de uma terra poderosa. Os fariseus não queriam Cristo, mas eles sabiam quem era Cristo. O Messias que eles esperam não passa de uma personificação das suas ambições e dos seus desejos. Qual é o Cristo que você quer para a sua vida? Será que o Cristo que você quer é um Cristo que vai te dar um casamento? É um Cristo que vai manter o seu casamento? É um Cristo que vai te dar um trabalho, um emprego, um concurso? É um Cristo que vai aumentar as vendas no seu comércio? Esse Cristo, o verdadeiro Cristo, eu tenho para te dizer que ele não se adapta a você. Ele não faz o que você quer. Mesmo que religiosos digam, não, eu vou colocar ele na parede, ele vai fazer o que eu quero, faz porque ele é obrigado. Esse Cristo não faz isso. O Cristo das Escrituras, aos quais, se você se dedicar a estudá-lo, você vai ver que ele não se adapta a você. É você que tem que se adaptar a ele. E ele ordena, não vos conformeis a este século, mas vos conformeis a mim, a palavra, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, o meu jeito de pensar. Jesus não se adapta à sua vontade. Mas aqueles homens tinham desejo de que houvesse uma prosperidade novamente no povo de Israel. E a pergunta que eu te faço é: posso ter desejos? Eu posso ter desejos? A palavra de Deus fala no sentido eclesiástico, religioso, em 1 Timóteo 3:1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, se alguém deseja, se alguém tem vontade de ser um pastor, de uma pessoa que se dedique à obra de Deus, excelente obra, almeja. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo, diz que esse desejo é um desejo bom. Mas nós temos desejos bons e temos desejos maus. E às vezes os desejos bons, eles podem se tornar em maus. E nós vamos falar de desejos lícitos e ilícitos. Os ilícitos são o que a palavra de Deus condena. Há coisas que estão aqui na palavra de Deus, que ela ordena para você fazer, e você não faz, e você está tendo um desejo ilícito. E tem coisas que ele fala para você não fazer, e você faz, e você também está tendo um desejo ilícito. A palavra de Deus nos dá esse norte. O que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer? Se você quer saber a vontade de Deus, você tem que meditar aqui. Não basta você vir num culto de domingo à noite. Não basta você vir numa escola dominical. Não basta você assistir um programa de televisão ou um vídeo. Você tem que se dedicar para que o Senhor ele fale ao seu coração. E tem os desejos que são lícitos. Há desejos que são permitidos. E esses desejos, muitas vezes,
eles se tornam ilícitos pela motivação do nosso coração. Você desejar comprar um carro, você desejar passar num concurso, você desejar um casamento, você desejar alguma coisa lícita, não há problema, desde que ela seja regulada pela palavra. Porque às vezes, no afã de resolver o seu desejo, você passa por cima de coisas, você oprime pessoas e você coloca Deus em segundo lugar. E aí esse desejo que antes era lícito, ele passa a ser ilícito. E as pessoas fazem isso. E eu faço isso. Muitas vezes eu me pego olhando para os meus procedimentos, para os meus pensamentos, e eu falo, o meu desejo ele é lícito, mas eu estou fazendo dele algo como se fosse um ídolo do meu coração, e eu coloco ele na frente de Deus, ou seja, ele passa a ser algo abominável. Abominável. Um segundo ponto a ser tratado sobre esses dois versículos é sobre julgamento. Nós falamos sobre desejos e agora nós vamos falar sobre julgamento. Julgar é lícito? Será que eu posso estabelecer o juízo? Será que eu posso olhar para uma situação e falar assim, está certo, está errado? Irmão, você está certo, você está errado. Ou eu tenho que me calar? Eu vejo meu irmão indo a passos largos para o inferno, ou cair num buraco e eu falo, não vou falar nada. Será que é lícito julgar? Mateus capítulo 7, verso 1 e 2 diz, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Pronto, pastor, você me respondeu, eu não posso julgar ninguém. Se você é um advogado, se você é um juiz, se você é um delegado, se você já foi da força militar, sinto lhe dizer, Paulo, que você está fadado ao inferno, porque você estabeleceu algum tipo de jogo. Não, não é isso, querido. Não é isso. A gente faz uma leitura literal de um texto e a gente acha que aquilo está de uma maneira simples, sem você fazer uma análise, sem você fazer um pensamento, ver o que está se dizendo. O nosso julgamento, ele normalmente, na maioria das vezes, ele é errado por um fator apenas. Nós não buscamos conhecer os fatos. Nós não buscamos. É muito mais fácil eu olhar porque o Sebastião fez uma coisa que eu não gostei e eu estabelecer um julgamento sobre a vida dele. É muito mais fácil do que eu ir perguntar para ele ou averiguar o que aconteceu. As pessoas não gostam de averiguar. As pessoas gostam de estabelecer juízo. O nosso julgamento é errado quando somos levianos em relação ao conhecimento dos fatos. E entenda que nós não temos como conhecer todos os fatos. Apenas um ser chamado Deus tem esta possibilidade. Mas nós podemos nos esmerar em conhecer as coisas com um pouco mais de acuidade. Ao considerar Cristo por um conjunto tão limitado de critérios, aqueles homens fariseus são levianos. Como que eles estão julgando a Jesus? É pela palavra? Não. Primeira coisa que eles julgam Cristo, preconceitos. Eles olham para Jesus, ele veio da Galileia. Não tem profeta que veio da Galileia. Eles olham para o pai e mãe de Jesus e falam, são pessoas humildes, não vai ter nada. Qual o status social desse Jesus? Ele é um sacerdote? Ele é da tribo de Levi? Quem é essa pessoa? A aparência dele, ele se veste com vestes bonitas, ele tem aqueles filactérios, aqueles mantos brancos? Não. Esse é o julgamento deles. Um segundo julgamento é, o que ele está ensinando vai de encontro com o que eu acredito? Se não vai, eu não aceito. O julgamento deles é segundo padrões humanos. Ambos os significados se encaixam muito bem com esta passagem, visto que onde quer que prevaleçam os sentimentos da carne ou o respeito humano regula o juízo, ali não habita nem verdade nem a justiça. Se eu for julgar você, se eu for julgar uma situação pelo que eu acho, eu estou fazendo um julgamento errado. Quando você vê essas notícias na televisão, e aí você vai ver o grau de pecaminosidade que nós estamos vivendo, nós como igreja. Quando você vai lá e liga a televisão lá e vê um jornal, quando você vai lá e você vê uma mensagem do Fantástico, ou quando você recebe uma mensagem no seu WhatsApp,
E aí você já parece que está com fogo. Tem que apertar o botão e compartilhar. Você nem sabe se é verdade. Não sabe nem se aquilo ali é verídico. E você já compartilha uma coisa que está falando mal de uma pessoa. Nós fazemos isso demais. Nós estabelecemos julgamento desta forma e nós estamos matando pessoas que nós nem conhecemos. Nem conhecemos. E a palavra de Deus diz que você falar mal de alguém é como se você estivesse assassinando esta vida. Quantos assassinatos eu e você temos no nosso currículo? Se você parar para pensar essa semana, ontem, o dia de hoje, quantas pessoas nós assassinamos sem conhecimento de causa? Ambos os significados se encaixam muito bem, porque quando nós julgamos segundo o nosso coração, não há verdade, não há justiça. De uma e outra forma, eles não são juízes legítimos e competentes, porque não possuem o Espírito Santo como seu guia. Nós precisamos da palavra e nós precisamos do Espírito Santo para nos orientar. E aí Jesus fala: eu a ninguém julgo. Jesus, como homem, ele não julga segundo os padrões daqueles homens. Não é que ele não estabelece julgamento, ele não julga como eles, sem embasamento, sem testemunho, sem conhecimento dos fatos. Jesus, como homem, não julga segundo os padrões e critérios humanos. E enquanto esteve na terra, se você não sabia, ele não exerceu o ofício de juiz, mas ele ensinou, ele era mestre. Ele não condenava pessoas. Nós vimos há umas 2, 3 semanas atrás aquele relato daquela mulher adúltera em que ele falou assim: vá e não peques mais. Ele não veio à terra para julgar, ele veio para salvar, ele veio para edificar, ele veio para resgatar. Você vai começar a entender um pouco que juízo é esse que nós podemos e devemos fazer, porque nós temos um mestre que nos ensina como nós devemos agir. Eu a ninguém julgo. Jesus, como homem, não julga segundo os padrões e critérios humanos, e enquanto esteve na terra, não exerceu o ofício de juiz e sim o de mestre. Ele adiciona então esta observação, para não parecer que ele estava sem direito. Eu não julgo porque eu não posso. E aí ele vem e fala: se eu julgo, diz ele, meu juiz é verdadeiro. Ou seja, ele é dotado de autoridade. Eu não estou sozinho. E ele olha para aqueles homens e fala assim: eu não julgo, não é porque eu não posso, eu não julgo porque eu não quero, não é a hora, não é o momento. Haverá um momento em que haverá uma época de julgamento, e essa época vai chegar. Hoje, Jesus Cristo, ele é o meu advogado, o seu advogado, o meu médico, o seu médico, o meu mestre, o seu mestre. Mas haverá um tempo em que ele será um reto juiz, em que nenhum tipo de clamor que você venha fazer vai mudar o seu julgamento, porque o julgamento dele é alicerçado pelo Pai. O seu objetivo de Jesus é convencer os seus inimigos. Eles assumem a liberdade de julgar e contudo não podem condená-lo, pois não foram comissionados pelo Pai para isso. Para que você possa julgar alguma situação, você tem que ter uma ordenança sobre você. Há 3 tipos basicamente de autoridade. Há uma autoridade que foi comissionada pelos homens. Se você quer saber um pouco dessa autoridade, converse um pouco com o irmão Cláudio, converse um pouco com o irmão Paulo, e você vai ver que eles tinham uma autoridade no tempo de serviço, não mais hoje, mas no tempo de serviço em que eles poderiam exercer um poder de polícia. Amém, Paulo? Poderia parar um lugar, parar uma pessoa, pedir documentos. A autoridade cuida de homens, e essa autoridade ela é lícita. Também tem uma autoridade que é a autoridade do saber. Quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, menos você é enrolado, menos você ouve besteira. E essa autoridade do saber também é lícita. E aí é uma autoridade que você não consegue através de homens, você não consegue através de esforço físico, mas é uma autoridade de Deus. Jesus Cristo, quando falava, ele falava como alguém com autoridade. É algo que eu sempre peço para o Senhor, antes de vir aqui para falar com vocês, que os meus irmãos e as minhas irmãs possam ouvir o que eu falo, como uma pessoa que acredita naquilo que eu estou falando.
Não simplesmente eu dar um discurso ou trazer um tempo aqui de falação para você de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Não, eu quero que você entenda o que eu estou falando. Eu quero crer, eu creio nisso. Apesar de ser falho como você é, muitas vezes não conseguir colocar em prática, eu creio nisso. E essa palavra falou grandemente ao meu coração, e eu tenho que colocar no meu coração um firme propósito de mudar o meu julgamento para um julgamento de edificação. A autoridade comissionada por homens, a autoridade do saber, a autoridade comissionada por Deus. Jesus Cristo tinha as três. Ele tinha essas três autoridades. Mas isso não significa que Jesus não julgue em nenhum sentido, conforme eu já falei. Mas seu propósito não era julgar, o seu propósito era salvar. O problema é que a presença de Cristo, a presença da palavra, gera no espírito e no coração das pessoas o que? Condenação. Quando você, como um servo de Deus, se posiciona, e alguns meses atrás o nosso irmão Paulo falou sobre posicionamento, você pode procurar lá na internet, está lá, se posicione. Quando nós nos posicionamos, nós incomodamos as pessoas. Você não precisa falar, você não precisa estar com a Bíblia debaixo do braço. Simplesmente o seu posicionamento gera incômodo para as pessoas. João capítulo 9, verso 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e aos que veem se tornem cegos. Parece confuso esse versículo, mas o que ele está dizendo é: eu vim para esse mundo para aqueles que precisam de mim, aqueles que são dependentes, aqueles que são carentes, consigam enxergar com a ótica do Senhor. Escamas dos olhos caídas. Eu não consigo viver isso, pastor Paulo, de executar um juízo apenas na edificação. Eu quero destruir mesmo. Peça para Deus abrir os seus olhos. Deus, faz cair as escamas, faz com que eu consiga ver, que eu consiga antecipar esse julgamento que eu estou fazendo, destrutivo sobre a vida da pessoa, para fazer algo que construa, resgate. E aqueles que dizem que vêm? Aqueles que são religiosos, aqueles que dizem que são os santos, os especiais. Jesus fala assim: eles não vão ver. Eles acham que eles já estão prontos. Eles acham que eles não precisam de nenhum tipo de ajuda. Querem trabalhar e viver de uma forma sozinho? Vai. Quer fazer? Faz. Acontece isso no livro de Romanos. As pessoas, elas são entregues ao seu próprio coração. O juízo na igreja e através das nossas vidas deve ter também como finalidade principal a edificação e crescimento das pessoas, e não a exposição do pecado por si só. Eu falei rapidamente isso pela manhã. Nós convivemos num grupo pequeno em que nós convivemos como família. Rayane, Felipe, Marcos, Esther, estou entrando ou chegando agora, você vai ver, Felipe indo um pouquinho mais tempo comigo, você vai ver que a gente anda como se fosse família, a gente conhece um ou outro. A gente sofre, geme um com o outro. Nosso grupo é pequeno, mas vai haver um momento em que um de nós vai cometer algo e vai haver necessidade de uma repreensão. E eu quero que você desde já entenda que a função de fazer isso de uma forma final é minha, mas você também tem participação nisso. Quando você lê o livro de Mateus, você vê que primeiro as pessoas vão no sentido de fazer o irmão se corrigir. Mas se você vê algo acontecendo em que o irmãozinho está sentado, o irmãozinho está numa disciplina, é para crescimento, a pessoa tem que entender. É assim que nós agimos com os nossos filhos, é assim que o Senhor lida conosco através do sofrimento. As dificuldades que nós passamos não vêm para nos destruir. Quando você entender isso, você vai ver a soberania de Deus e vai falar assim: meu Deus está no controle. Eu conheço a vida de vocês um pouco. Pessoas passam por situações tristes e calamitosas que você nem sabe. Mas essa situação sobre a vida de um cristão não é para destruição. Não é para destruição. As pessoas, elas passam por dificuldades que você não acredita. Mas não é para destruição. É para te fazer mais forte. É para te fazer mais dependente do Senhor. Para você confiar mais. Para você saber que há esperança.
para você dar esperança para as pessoas. O juízo na igreja, e através da minha vida e da sua vida, deve ter como finalidade principal crescimento das pessoas. E não expõe o pecado das pessoas. Não expõe. Não há necessidade disso. Nós já há uma figura que é separada única e exclusivamente para isso, e chama-se Satanás, e tem como nome o acusador. Nós não precisamos ajudá-lo na obra dele. Ele sabe o que faz. Ele está há milhares de anos fazendo isso. Ele é expert nisso. Ele não precisa da sua ajuda nem da minha ajuda. Jesus não exclui ninguém de seu convite a segui-lo. A motivação que ele tem é o amor. Ele é a luz que ilumina todo homem. João capítulo 1, verso 8 e 9. Ele não era luz. João Batista dizendo, o texto é sobre João Batista. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. João Batista entendeu claramente isso. Quando ele começa a ser colocado de lado, ele fala: importa que ele cresça e eu diminua. Às vezes é importante que você diminua para que Cristo cresça. E essa redução sua vem através de lutas e dificuldades. Ainda que ele, Jesus, não pretenda excluir ninguém, a rejeição por parte dos religiosos se constitui em autoexclusão e acaba por ser a sentença sobre eles. Quando eles rejeitam a Cristo, eles estão se condenando. Quando você ouve o ensinamento de Cristo e você decide não cumprir ou não fazer, você está trazendo autocondenação sobre a sua vida. Não é Cristo que está te condenando, é você que está se colocando numa situação de condenação. Na presença da luz, eles preferem as trevas, porque o seu modo de agir é perverso. Quando você vai contra a palavra de Deus, você se encaixa nisso. Seu agir é perverso. João capítulo 3, verso 19 diz: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando você age de uma forma perversa, você está falando assim: eu prefiro as trevas, eu prefiro a doença, eu prefiro a dificuldade, eu quero. E algumas vezes o Senhor, Ele permite. E aí nessa hora você pula. Deus, por que tu permitiste? Não, você que quis isso. A palavra ela é clara. E se você tem dúvida, peça sabedoria a Ele, e Ele vai te instruir nessa sabedoria. Agora, se você ama mais as trevas, muitas vezes o Senhor fala: quer ir, filho? Vai. Aconteceu isso com o filho pródigo. A palavra diz que aquele filho, que era o mais novo, que não tinha direito a todo esse mandamento e autoridade, fala: ó pai, me dá o que é meu, que eu vou embora. O pai olha e fala: você quer ir? Vai. E aquele homem vai, gasta o dinheiro dele, sofre, até que ele reconheça que o lugar onde ele estava era melhor. Só que você não precisa passar por isso. Mas se você quiser, e Deus permitir, você vai, você sofre. Com essa opção, eles condenam-se a si próprios, e Jesus somente a referenda, não comunicando vida àquele que não quer aceitar. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E você só tem que crer. É algo gratuito. Eu creio. Deus coloca isso no meu coração. Me ensina a viver dessa maneira. Porque nós estamos acostumados, falei hoje pela manhã, a esse sentimento de troca. Olha, eu alugo esse imóvel, nós pagamos 2.000 e pouquinho nesse imóvel, de aluguel mensal. Então, eu vou lá e pago, ele me dá o direito de eu alugar. Você vai lá e compra um carro financiado, enquanto você está pagando as parcelas, você tem direito ao carro. Se você não pagar, em juízo eles tomam o teu carro. No cristianismo não é assim. O Senhor, Ele te dá gratuitamente. Você só tem que dizer que crê e tentar viver segundo os padrões. Entenda que você vai tropeçar, você vai cair, não é maldição, mas é realidade. Porque nós vivemos num estado e num caminho pecaminoso em que o nosso coração grita. O meu coração, ele grita pela minha vontade. O seu coração, ele grita pela sua vontade. E você tem que fazer o seu coração se calar para que Deus possa falar e você ouvir. Essa sentença, ela é legítima, porque o testemunho de Jesus
é um testemunho apoiado nas obras e apoiado pelo Pai. João 5,36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham a respeito de mim, de que o meu Pai me enviou. Nós lemos João capítulo 8, versos 15 e 16. Vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. E se julgasse, meu julgamento seria verdadeiro, porque não julgo sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Hoje nós falamos de desejos lícitos e ilícitos. Nós falamos sobre a autoridade dos homens, a autoridade de conhecimento e a autoridade da comissão do Senhor. E principalmente, a lição para você hoje é que você passe a julgar segundo a vontade de Deus e não segundo o teu coração. A boa notícia é que você não está sozinho. A boa notícia é que Ele está junto de você. A boa notícia é que Ele não te abandona. Quando o povo de Israel tinha pecado, e Deus olha para Moisés e diz: eu vou sair da presença desse povo porque eu vou consumi-los. E o Senhor fala, o Moisés fala: Senhor, não nos abandone. Não, eu vou enviar um anjo. Senhor, como é que eu vou viver sem a tua presença? Como é que eu posso viver? Aquele mesmo Deus que não abandonou o povo de Israel, Ele não me abandona e não te abandona. Quando você pede ajuda, Ele te auxilia. Diferente de mim, diferente do teu irmão, da tua irmã, do teu marido, da tua mulher, do teu tio, do teu pai, da tua mãe, que depende da situação. Não, Ele sempre te ajuda. Ele está com você. Quando você tropeça, Ele não dá risada de você. Ele te pega pela mão e te ajuda a ficar de pé. Nós precisamos deste Deus. Esse mundo precisa desse Deus. Você tem que falar desse amor, esse amor que te envolve, tem que encher o teu coração numa medida tal que transborde. Lembro que uma vez lá em São Paulo, deu um problema na boia. E aí, quando nós chegamos em casa, a água estava pingando. Que tristeza. Mas a água pingava assim. Quando eu subi na laje, tinha isso aqui de água. Vazou e eu não sabia. Nós temos que ser como esta boia que inunda, que não consegue ser retida, em que as pessoas olham para nós e falam assim: eu estou com essa luta, mas eu tenho uma esperança, porque essa pessoa que está aqui do meu lado, ela irradia essa luz, uma luz que não é dela, mas uma luz que é do próprio Cristo. Você tem em quem se apoiar, não é em mim, mas é no próprio Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, apresentamos a Ti os nossos corações, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas omissões, os nossos desejos lícitos e ilícitos. Sim, nós temos desejos ilícitos, Pai. Nosso coração, Pai querido, não se rende, não se prostra totalmente ao Senhor, mas nós confiamos no Senhor, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua graça. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor não nos abandonaria. A Tua palavra diz que o Senhor coloca ao nosso redor os Teus anjos, enquanto Satanás e seus demônios ficam ao derredor. A Tua palavra promete que não faltará alimento na nossa mesa, que praga alguma chega à nossa tenda. O Senhor nos promete a esperança, e o Senhor é fiel. O Senhor é aquele que não cumpre as suas promessas. É um Deus que na época patriarcal era conhecido como o Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó, porque era um Deus de geração em geração. E nós estaríamos sem esperança, mas a Tua palavra diz que nós somos como filhos de Abraão. Nós somos o Israel de Deus aqui na terra. Nós somos feitos sacerdotes. Nós somos feitos filhos através do sacrifício do Seu Filho amado Jesus. Pai, nos auxilia, nos ajuda, nos orienta e nos guia, para que nós possamos começar a mudança nas nossas vidas em relação aos nossos julgamentos. Que nós possamos olhar para as vidas como o segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que nós apenas possamos utilizar esta forma de julgamento como é sobre as nossas vidas. Pai, como o Senhor nos trata, nós possamos tratar os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.